Começa agora Papo na Encruza. Salve elas! Laronê! Aqui é Douglas Rainho e rosa vermelha sagrada, rosa vermelha é a Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas. É isso aí, pessoal, tudo bem? Mais um programinha começando e bora lá! E conosco aqui hoje temos a Verônica Rivas e Humberto Maggi para falar mais sobre as rainhas da Quimbanda, mas claro que depois dos recados do Chaporon. Recados do japonês, né? Fala galera, não pulem esse recadinho. Estamos aqui para trazer informações incríveis. Este episódio teve que ser gravado devido à agenda dos nossos convidados, mas tá tão incrível quanto o ao vivo. Então, chega mais e vamos nessa. Precisamos de vocês, gente. Precisamos capitalizar o nosso podcast antes que ele seja tragado para oblívio. Nunca, né? Porque quem tem Exu, tem. Então, entra lá no site do Catarse, catarse.me/Papo na Encruza e seja nosso apoiador. Além disso, você pode fazer apoios pontuais em nossas lives aqui no YouTube, como os superchats e super stickers, quanto lá no Instagram nas lives por meios dos selos, beleza? Mas se você não consegue nos ajudar aí financeiramente, você pode fazer a divulgação dos nossos trabalhos, cursos e afins, vai ajudar demais e a gente a romper esta bolha macumbística. E ainda dá tempo, claro, se você está ouvindo isso antes de 5 de setembro de 2021, de se inscrever em nosso workshop sobre pontos riscados. Acesse aí pontoriscado.perdidoead.com. E vale também reforçar sempre aí as nossas redes sociais. O nosso Instagram é www.instagram.com/Papo na Encruza ou @Papo na Encruza. O nosso blog lá com muitos textos, vídeos e informações para você ficar sempre antenado é no www.perdido.co. Os nossos cursos estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com. O TikTok da Discórdia, @Papo na Encruza. E se você tem alguma dúvida, sugestões, reclamações, pode mandar um e-mail maroto no contato @perdido.co. As dúvidas podem ser respondidas lá no nosso programa O Tá Perdido, tá? Programa quinzenal de perguntas e respostas. Então é isso aí, Dodô. Vamos pro programa? Vamos lá, né? Porque, sim, esse episódio, cara, vai ser maravilhoso. Então vamos lá com a gente aqui para saber mais sobre as pombogiras. Saravá, Pombogira Rainha. Saravá, Pombogira Maria Padilha. É de ferro, a sua capa enganada. A sua coroa é de ferro, a sua capa enganada. O Saravá, deixou Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas. O Saravá, É, japonês, estamos aqui de novo, mais um Papo na Encruza. Dessa vez a gente vai falar com a Verônica Rivas e com o Humberto Maggi. E aqui, ó, só para dar um pouquinho só do portfólio que se espera desse programa. A Verônica ela é pesquisadora e escritora sobre cosmogonias e tradições mágicas orientais, mestre Reiki Usui tradicional e iniciada na tradição do budismo Vajrayana.
Não sei nem falar isso, Verônica. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E o Humberto Maggi, ele vem escrevendo sobre magia e temas relacionados há mais de 20 anos. Tem textos publicados por editoras importantes como Nephilim Press, Scarlet Imprint, Hayden Press, Avalonia e Anatema. Humberto, muito obrigado por você estar aqui conosco, viu? Não, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer ter vocês. E olha, por que eles estão no Papo na Encruza, né? Eles estão lançando, juntamente com a editora Via Sestra, um projeto no Catarse. Está lançado lá, já está rolando. Eu já apoiei, viu, Luiz? Eu já apoiei. Então, já apoiou? Você apoia você aí. Eles estão lançando um livro incrível, falando da as rainhas da Quimbanda, né? As rainhas. Onde tem lá a Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas, que eu tenho um apreço muito grande por essas duas entidades que eu vou falar. Uma é a chefe da minha trunqueira, que é a Pombogira rainha. E a Maria Padilha das Almas, que é a Pombogira da minha namorada. E é a que me dá bronca todos os dias. Então, vamos lá, que eu quero saber tudo desse livro aí. Para começar, eu já li o livro em inglês, né? Porque vocês já lançaram esses textos em inglês. O da Rainha das 7 Encruzilhadas, o King of the Seven Crossroads. Eu acabei comprando no Kindle e achei incrível, incrível mesmo. Então, eu acho que esse livro, para todo mundo que quiser apoiar lá no Catarse, vai ser fantástico. Daí depois a gente vai deixar os links no post e tudo mais. Mas vamos começar assim, para saber um pouquinho mais o que aconteceu com vocês, né? Como que foi o contato que vocês tiveram? Porque pelo que eu li lá no projeto do Catarse, as pombogiras que pediram para vocês editarem um livro e falarem sobre o trabalho delas, né? Como que foi esse processo, assim, de ter o contato com essas entidades? Olha, quando eu conheci a Verônica, né? A Verônica, ela se apresentava como, né, professora de filosofia, né, iniciada vajrayana, não sei o quê. E aí depois, né, que a gente já estava casado e tudo, é que eu vim descobrir que, na verdade, ela tinha ali os 2 pés na quimbanda. Porque ela vinha de toda uma vivência lá no Uruguai, lá no terreiro da Mãe Gladys de Oxalá, né? Sim. E isso foi também coincidiu com o começo em que eu estava me interessando mais pelo tema da Quimbanda, né? Então eu tinha parado um tempo com minhas práticas de Grimório, de Goécia e tal, durante 2 anos, e eu tinha voltado, né, me despertou interesse a obra do Jake Stratton Kent, quando ele publicou a versão dele do Grimorium Verum, e ele tinha, no final do livro, ele puxou aquele sincretismo do Fontenelle, Sim. do Grimorium Verum, com as entidades de Quimbanda, né? Uhum. Então, eu fiz amizade com eles, me convidaram para escrever e coisa e tal, e eu comprei para ele todas as imagens de Exu que eu consegui identificar do sincretismo, eu comprei para dar de presente para ele, né? Foi nesse dia aí que eu descobri que a Verônica tinha esse passado todo da banda e coisa e tal. Então a coisa veio mais ou menos a partir daí. Depois, né, fomos lá, conheci a Gladys, nós dois fizemos a iniciação lá na Quimbanda com a Gladys e tal. E esse contato nosso, a Verônica tem um contato forte, né, com a Maria Padilha, né, desde essa época. E a gente começou a trabalhar numa forma assim, reservada com essa entidade, algumas outras entidades que também depois foram aparecendo, algumas apareceram, ficaram um tempo, depois saíram e tal. E num desses contatos foi que a entidade dela, né, veio, me disse, né, para eu organizar o livro primeiro, né, da Maria Padilha, em 2 partes, com a minha parte servindo de sustentáculo, de apresentação para a Verônica começar a escrever e expor as ideias dela, né? Então, esse primeiro livro, que essa edição que vai ser em português reúne os 2, né? Então, ela tem essa parte histórica sobre a Maria Padilha
E depois tem aquilo que é a parte que é realmente importante, que é o estudo comparativo que a Verônica fez. Aí ela mesma já pode falar, né, Verônica? Bom, assim, como ele falou, na verdade, em uma ordem cronológica, eu conheci o budismo primeiro, né? Só que o budismo em geral, como filosofia, nunca como prática, e até logo eu conheci a Kimbanda, me iniciei na Kimbanda, mas por determinados motivos eu não continuei naquela linha, né? Sobretudo, ou seja, eu não me afastei da Kimbanda, senão da casa onde eu me iniciei. E depois, obviamente, também aí que eu me iniciei mesmo no budismo vajrayana, o budismo tântrico, e ainda no Uruguai. Eu fiz alguns retiros aqui no Brasil, que a sangha que eu me iniciei é bastante forte aqui no Brasil. E nesse momento, quando eu comecei a estudar de uma forma mais... como eu sempre tive uma espécie de fascinação por estudar toda a parte do hinduísmo, que vem um pouco pela minha fascinação pelo yoga também. Daí eu comecei a me adentrar no estudo de certos tipos de espíritos que existiam no hinduísmo e que nós encontramos também no budismo tântrico, no budismo vajrayana, né? Bastante, que têm uma preponderância, assim, são muito importantes na trajetória do praticante, que são espíritos de linha de corte feminino, né? Já que nessa linha, vamos dizer, o aspecto feminino do conhecimento, da sabedoria, é bem importante. Se diria que a gente poderia dizer que é a parte mais importante que tem, que é o contato com a Dakini. Quando eu comecei a aprofundar o estudo da Dakini, etc., eu comecei a ver que se parecia muito com o que na Kimbanda, ou seja, nas linhas afro-brasileiras reconhecem como Pombagira. Então eu comecei a estudar mais, a tentar estudar mais a Pombagira como arquétipo, a Pombagira como o significado dela, né, o simbolismo da Pombagira, e não tanto aquela figura altamente erotizada e sensualizada que muitas pessoas falam. Quando a gente fala, eu já ouvi muito que, assim, no caso de uma mulher, quando ela é muito atrativa para os homens, ela diz que tem Pombagira forte. Então, assim, é uma coisa que eu não vou discutir com as pessoas, mas eu acho que essa não é a única visão que podemos ter de uma Pombagira. Eu acho que uma Pombagira, ela representa muito mais do que isso. Então, foi ali que começou esse estudo comparativo, que também a partir da minha prática, porque eu, mesmo tendo me afastado da casa em que eu me iniciei, nunca me afastei da Kimbanda, nunca me afastei, na verdade, de Maria Padilha, de certa forma, né? Para mim, Maria Padilha é uma coisa além da Kimbanda e além de qualquer caminho espiritual que eu possa seguir, né? As pombogiras, elas têm essa questão da erotização, né, no cunho popular, né, para falar a verdade. Só que quem trabalha de fato com pombogira percebe que não tem nada a ver, que elas são muito mais profundas. A erotização, ela é simplesmente mais um caminho só, né, da capacidade que a pombogira tem de trazer o axé dela em terra e tal. Mas muito legal isso saber de que tem até paralelos em outras religiões, porque quando eu comecei lá na Umbanda, né, 1900 e sei lá quando, muitas coisas que a gente via da pombogira ainda era vista com muito preconceito. A gente ainda vivia num país, hoje tá melhor, mas ainda vive, né, num país muito machista, muito misógino, onde a figura da mulher é sempre deixada de lado. Então, aquela coisa, a pombogira é a mulher de 7 maridos, né, de 7 Exus. Isso eu achava, de certa forma, muito pejorativo. E eu achava que as pessoas não procuravam a pombogira no terreiro, com medo, né, de serem sensuais, serem livres e etc.
E a gente percebe que é justamente o que a gente mais precisa hoje, é isso aí, né? No caso, por exemplo, da Dakini, ela tem mais ou menos uma história bastante parecida com esse conceito que você acabou de mencionar da Pombagira, porque a Dakini, antes do budismo Vajrayana, ela era considerada, por exemplo, geralmente eram espíritos que as pessoas ficavam meio que na sociedade hinduísta da época, elas ficavam meio que eram só aqueles que mexiam com o proibido que invocavam a Dakini, porque a Dakini ela referia ao espírito de mulheres que tinham uma, vamos dizer, conduta duvidosa por ter tido relacionamentos extramatrimoniais ou por ter sido relacionadas a bruxaria ou a práticas que não eram consideradas as práticas da elite dominante, né? Sim. Então, a Pombagira tinha um conceito, a Dakini tinha um conceito pejorativo, que muitas vezes até hoje se estende. O que acontece é que quando ela entra dentro do budismo Vajrayana, ela muda bastante, ela adquire outras conotações, mas de certa forma não perde essa parte de... Elas são também aquele ser que coloca armadilhas no teu caminho, que se apresenta de uma forma enganadora, que assim, é todo um processo, esse vínculo, né? Então, isso foi uma das coisas que mais me levou a fazer essa comparação entre Dakinis e Pombagiras, né? E também esse assunto de que, sim, a primeira vez que eu fui no terreiro, e que me falaram, a própria entidade que estava em terra, que era a rainha das sete encruzilhadas, ela me falou diretamente de Maria Padilha, rainha das almas, para mim, né? Sim. Então, o povo que estava ali, todos disseram que eu ia me tornar uma prostituta. O próximo, muitas pessoas que formavam parte do terreiro. E essa é uma história que eu publiquei um livrinho bem pequenininho para benefício com Dayane Naraway. Ele forma parte de uma série de Dark Feminine Project. Então, nesse livrinho, eu conto essa história. Eu conto aquela visão, como me incomodou no momento muito aquela visão tão restrita que eles tinham, quando eu já, desde o primeiro contato que eu tive com Maria Padilha, já tive uma visão muito maior dela, né? Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que falam homem, então, incorporar Pombogira hoje em dia tá começando a se tornar normal. Mas se falasse isso há 10 anos atrás, imagina, ele vai virar gay. O homem vai virar gay, né? Como que é esse trabalho para você, Humberto? Você tendo uma Pombogira aí perto de você, trazendo informações para você, como que é essa proximidade? Olha, o trabalho que eu comecei a executar, né, com as entidades da Quimbanda, mesmo antes de ter me iniciado lá com a Gladys, ele seguiu a linha do que eu já vinha fazendo com o Grimorium Verum, né? Porque o meu trabalho, o Grimorium Verum, ele saiu daquele esquema do círculo mágico e tal. Sim. Ele se cristalizou num trabalho de altar, né? Uhum. Então, eu tenho até hoje aqui, eu tenho o altar do Verum, do Grimorium Verum, e a minha prática com os espíritos de Quimbanda, né, que foram se aproximando, né? Ela seguiu essa vertente. Mesmo porque eu não tenho... A minha experiência com incorporação é mínima, uma coisa ou outra que aconteceu em algum momento do passado não é a minha linha, não tenho abertura para isso, né? Então, o meu trabalho com a Rainha das Sete Encruzilhadas, que foi a entidade de Quimbanda que ficou, né? Outras ficaram um tempo, me ensinaram alguma coisa, você fica até achando que aquilo vai ser para a vida inteira, não sei o quê, mas acabou não sendo assim. Mas a que ficou, pelo menos até hoje, é a Rainha das Sete Encruzilhadas. E eu trabalho com ela nesse sistema do altar, né? Eu tenho um altar principal aí lá em casa, e eu tenho uma imagem menor dela, que para onde eu viajo a imagem vem comigo, né?
E aqui eu tenho também um altarzinho mais simples. Então, geralmente uma vez por semana e tal, eu sento ali, acendo as velas, acendo as coisas e faço né, aquela comunhão com a entidade, né? Então É você um sente a processo. presença, as vêm até você. Eu tenho trabalhado desse jeito. Por essas razões que por exemplo, eu não me apresento como quimbandeiro, eu não digo que eu pratico a quimbanda, né? Eu estudo historicamente a quimbanda e eu trabalho com alguns espíritos da quimbanda. Mas para você se dizer, eu sou quimbandeiro, eu pratico quimbanda, isso já é uma outra história. A pessoa, ela tem um lugar, ela frequenta um lugar, é uma vivência, né? Que Sim. não é a minha, pelo menos até hoje, não tem sido assim, mesmo porque as minhas condições de trabalho e tal não me permitem muito isso. Pode ser que mais à frente isso, né, abra e tal. Mas eu comecei com esse tipo de trabalho antes, né, da gente se iniciar lá na Quimbanda com a Gladys, mas porque a própria entidade nos disse para fazer isso, né? Porque por Sim. mim, eu seguia só com esse trabalho de altar e tal, mas a entidade em algum momento falou, não, vocês têm que ir lá, se iniciar, não sei o quê. Então a gente foi lá, se iniciou, pararapapá, e seguimos assim. Mas a gente não tem esse trabalho assim de uma casa, de um terreiro, né? Dessa maneira. Geralmente a Kimbanda em si, ela nasce de cultos familiares, né? Então fica restrito a isso mesmo. O processo que você tem, então, seria um processo evocatório da entidade, no caso. Sim, É o que muitas vezes a gente focado faz. na prática de altar. A gente faz muito isso no terreiro também, né? Por exemplo, eu trabalho com a Maria Padilha da Praia. Só que se eu preciso evocar outra entidade, né? De qualquer outra linha, Exu, Pombogira, Caboclo, Preto Velho, a gente sabe os pontos de chamada deles, risca o ponto, coloca a fundanga e chama. E eles aparecem lá e com clarividência, clareaudiência, intuição e afins, você sabe o que tem que ser feito, né? Então, é tão válido quanto um processo corporativo. Né? Eu acho muito interessante. Até para mostrar também, para quebrar um pouquinho esses dogmas que as pessoas acham que não pode se trabalhar com entidades de Umbanda, de Quimbanda, se você não for quimbandeiro e umbandistas. Como se as entidades elas tivessem religião, e elas não têm religião nenhuma, são livres, né? São livres. Não, você percebe muito isso. Tem muita gente que parece que eles se sentem donos da entidade. Eles querem dizer como que a entidade pode ou não pode, né? Sim. Mas por outro lado, você tem que também tem o outro lado da moeda, que é aquela gente que viaja na empada, entendeu? Faz qualquer coisa de qualquer jeito, sabe? Entre esses dois extremos, assim, você tem que encontrar o meio termo né, do bom senso, né? O caminho do meio, sempre o caminho do meio. Não, mas fantástico, muito legal, Pois é. muito legal mesmo. E aí vocês foram, além do básico, né, no livro da Rainha das Sete Cruzilhadas, já em inglês, eu já percebi que a apuração histórica foi uma coisa que vocês levaram muito em consideração. E nesse livro vocês também estão trazendo essa questão histórica, né? Eu até queria perguntar para a Verônica uma questão muito peculiar baseada na Maria Padilha, porque todo mundo fala que Maria Padilha era a mulher uma consorte real lá do rei de Castela. Tem essa lenda, né? Até o pessoal do Catimbó da Jurema fala muito sobre isso. Só que a gente acha também outra Maria Padilha na história, né? Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, seria legal. Não, o que eu tenho visto é que muitas pessoas dizem, ela era uma menina pobre, de origem humilde, que fascinou o rei, e isso, na verdade, a Maria Padilha de Castilha não era isso, porque ela era descendente da nobreza, ela era uma nobre, só que ela não era pertencente à aristocracia que estava ligada à coroa, né? Sim. Aí que acontece, o que aconteceu foi que ela ficou órfã, aí ela ficou cuidado de um tio dela, e esse tio dela, ele era uma pessoa muito próxima da mão direita da mãe, da rainha atual de Castilla, né, que era Maria de Portugal, a mãe de Dom Pedro, né?
Sim. Aí o que acontece? Maria Padilha, ela cresce nesse ambiente, né? Nesse ambiente de refinamento. Ela é descrita pelos próprios historiadores. Por exemplo, tem um historiador da época que ele muito provavelmente conheceu ela pessoalmente. E ele descreve ela como uma pessoa de tamanho pequeno, com inteligente, de muito boas maneiras, ou seja, uma pessoa realmente muito refinada. E ele chega a descrever muitas descrições de que ela era uma mulher bonita, atrativa, mas ao mesmo tempo inteligente e vamos dizer, religiosa. Maria Padilha era altamente religiosa, né? Sim. Ao ponto também que ela funda um mosteiro, né? O mosteiro de Santa Clara de Estudillo, e assim, ela tinha essa ligação com a religiosidade, mas ela também tinha uma forte ligação com a parte judeia, né? Com os judeus. O que acontece? Quando essa pessoa ali, que era a mão direita da mãe de Dom Pedro, ele decide apresentar a Maria Padilha a Maria de Padilha para o rei, que tinha acabado de assumir, né, sendo muito novo, porque o pai morreu da peste, né? Então, para ter para que fosse uma classe, tipo um entretenimento para o rei. Só que o rei, ele se fixou muito nela, ele se apaixonou por ela, mesmo sabendo que ele tinha que casar com Blanca de Bourbon, que era vamos dizer, um acordo político, né? Sim. Então, aí aparece a questão toda de Maria de Padilha, porque ela foi a mulher que o rei sempre voltava para ela, ele casou com Blanca de Bourbon, e no terceiro dia, depois da boda, né, ele abandona ela e volta para Maria de Padilha. Então, ou seja, obviamente que tudo isso começou a circular na corte, o fato de que Maria de Padilha, ou seja, ser bonita, ser inteligente, não era suficiente para provocar isso numa pessoa como Dom Pedro, que era uma pessoa de um caráter bastante forte, ele não era uma pessoa fácil de lidar, né? Então, vamos dizer, nesse aspecto começam, obviamente que as pessoas começavam a comentar esse tipo de coisas, né? Quando ela falece, logo da morte dela, Dom Pedro proclama ela rainha de Castilha, né? Então, ela é coroada, entre aspas, né? Depois de morta. Oh, que legal, eu não sabia disso. Isso foi todo também. Na verdade, existe um motivo para Dom Pedro fazer isso, que era que vamos dizer, os oponentes, os contrários de Dom Pedro, eles queriam aceder ao trono, né? Só que ele tinha as únicas descendentes que ele tinha para isso, que ele queria colocar ali, era o filho mais novo que ele teve com Maria de Padilha. Uhum. Mas com certeza, existe outra questão. Com certeza, esses não eram os únicos filhos que o rei tinha, porque o rei tinha muitas mulheres. Sim, era até comum para isso. Ele diz que ele, na verdade, ele casou com Maria de Padilha antes, em segredo, antes de casar com Blanca de Bourbon. Então, ele diz que sempre a autêntica, a verdadeira rainha de Castilha era Maria de Padilha. Logo, um século depois, começa um bispo chamado Dom Rodrigo de Palência. Ele começa a fazer circular uma história que diz que Maria de Padilha, no dia do casamento, ela mandou um presente para Dom Pedro como se fosse de Blanca, né? Da nova esposa, né? Aí, esse presente era tipo um cinto que tinha pedras preciosas. Só que quando Dom Pedro colocou aquele cinto, aquelas pedras, elas se transformaram em serpentes e ele aborreceu Blanca pelo resto da vida. Isso que Dom Rodrigo diz. Aí o que ele diz? Que ela fez isso através de um judeu.
Mas, e também vamos ter em conta a questão histórica, né, que Blanca de Borbón e toda a parte da aristocracia que estava na corte na época de Dom Pedro, eles eram contrários à causa judeia, eles queriam expulsar os judeus. Só que tanto Dom Pedro quanto Maria de Padilha, eles eram simpatizantes dos judeus. O qual que, para as outras pessoas, ser simpatizante de judeus, ser simpatizante de pessoa versada na astrologia era exatamente o mesmo que dizer que era simpatizante de bruxaria. Daquela coisa que era contrária à fé cristã, à fé católica, né? Sim. Então, aí começa a crescer aquela vinculação forte de Maria de Padilha como um espírito que ela não está subordinada a uma figura masculina. Ela aparece naquelas primeiras invocações, aquelas primeiras feitiços relatados pelas aquelas mulheres acusadas de bruxaria na Espanha e em Portugal, como um espírito com total autonomia, um espírito que a gente poderia dizer que estava no mesmo nível que Lúcifer, que Satanás, porque elas citava nela ela e a quadrilha dela, ou seja, um grupo de espíritos que vinha com ela. Ela era uma potência infernal importante que não estava subordinada ao cargo de nenhum outro, né? Então, ou seja, mas essa história de Maria de Padilha ter uma origem, ser aquela história novelesca, romantizada, de que ela era uma menina pobre, que chega... Isso não, historicamente não é a Maria de Padilha de Castilha, né? Sim. E então a Maria Padilha que se manifesta através, que virou a Pombogira, né? É a Maria de Castela, então é a Padilha de Castela. E como que ela vira Pombogira? Como que ela sai da feiticeira ibérica e ela vem aportar aqui nas terras brasileiras e de repente... Porque, assim, a Maria Padilha é uma unanimidade. Todo mundo da Umbanda e da Quimbanda adora essa entidade. Do Catimbó, da Jurema, do Candomblé, todos gostam dela. Ela é uma unanimidade dentro da Umbanda, né? Como que ela se transformou nessa mestra, nessa Pombogira, né? Você tem que agradecer primeiro a Inquisição, né? Graças à Inquisição. Nós temos que agradecer em primeiro lugar a Inquisição. Porque o que acontece? Maria de Padilha, invocada nesses feitiços, né? Ela está presente aqui no Brasil desde a colônia. Porque a Inquisição ela começou a degradar mulheres acusadas de feitiçaria para Angola, para o Brasil, né? E a Inquisição ela vinha fazer as visitações dela aqui e chamava essas pessoas e coletava as confissões. Então, nessas confissões registradas pela Inquisição, né? E quem primeiro levantou isso foi a historiadora Laura de Melo Souza, né? Aqueles livros excelentes que ela tem, O Inferno Atlântico e o outro que agora não me lembro o nome, que tratam bastante sobre essas questões. Foi ela que O Diabo na Terra da Santa Cruz. Esse aí também. É ela que, pela primeira vez, identificou o nome da Maria de Padilha aqui nos tempos coloniais, né? Em cima dela, depois a Marlise Meia fez aquele livro dela também, que é muito bom, puxa mais para o lado literário, mas é muito bom também. Então, a Maria de Padilha, dentro da feitiçaria, né, como uma entidade que era invocada, ela chega aqui na colônia trazida por essas mulheres que foram exiladas, né? Agora, existe um hiato grande, né? Que essa pesquisa que a gente faz, né, da história da Quimbanda nas primeiras décadas do século XX, eu sempre uso a comparação. A gente trabalha com instantâneos das pontas de icebergs. Você tem uma informação aqui, depois 10, 20 anos depois tem outra informação, né? E a gente tenta ligar os pontos, mas tem muita coisa que a gente ainda não descobriu, não sei se vai ser descoberta, né? Mas então a primeira ponta de iceberg que a gente tem um registro é esse. Você, na época da colônia, 1700, ali pouco, Maria de Padilha já era invocada aqui no Brasil por conta dessas feiticeiras. Isso desaparece, submerge,
Então, eu não sei te dizer se existe uma continuidade na cultura popular, que a Maria Padilha continua sendo invocada até ela aparecer na Umbanda e na Quimbanda, porque você só vai ter os primeiros registros de Maria Padilha na Umbanda e na Quimbanda que nós temos já é a década de 70 do século XX. Olha só, tem uma distância muito grande, Sim. né? Então, a primeira hipótese é que Maria Padilha, o nome dela, permaneceu na cultura popular e foi absorvido pela Umbanda e pela Quimbanda. A segunda hipótese, que não é excludente, não significa que é uma ou outra, as duas podem ter concorrido, né? É a entrada no Brasil, no final do século XIX, do livro de São Cipriano, da edição chamada Edição de Lisboa, né? Publicada pela Livraria Econômica. Por quê? Porque esse livro traz 5 feitiços com o nome da Maria Padilha. A fonte é a mesma, é a feitiçaria popular, né? Mas até você chegar na década de 70, pode ser que o nome Maria Padilha tenha ficado, né, de boca em boca até aparecer na década de 70, mas com certeza a presença do livro São Cipriano com esses 5 feitiços também contribuiu. Porque quando a gente pega em 1904 a obra do João do Rio, né, o João do Rio era um jornalista, ele se entrou ali no Demimundo, né, no mundo ocultista do Rio de Janeiro ali e tal. Ele, em uma passagem do livro, ele diz, em todo lugar que ele ia, não importa qual era a linha do praticante, todo mundo tinha um livro de São Cipriano. Então, o livro de São Cipriano, já em 1904, ele era extremamente popular, todo mundo tinha, e ele permanece popular até hoje, né? Então, é uma segunda fonte possível da sobrevivência do nome da Maria Padilha. Mas você, até a década de 70, você não tem essa referência, você não tem ninguém falando da Maria Padilha. Vejam porque a passagem da Pombagira como entidade, né, isolada, para a Pombagira como categoria, é um processo também que se transcorreu, né, ao longo dessas primeiras décadas. Qual é o registro mais antigo que a gente tem da palavra Pombagira? É também o livro do João do Rio, de 1904. O informante do João do Rio, quando ele está falando sobre as divindades dos negros cambindas, né? Cambinda é um porto de Angola, então esses negros cambindas que está se referindo ali, eles são o quê? Eles são negros de origem angolana, né? Ele dá uma lista de divindades que eles cultuavam e a Pombagira está nessa lista. Então, é a referência mais antiga à palavra Pombagira, está nesse livro de 1904. E não é uma categoria, é a Pombagira como uma das divindades, das entidades principais dos negros cambindas. Aí você avança até o final da década de 40, começo da década de 50, né? Aí já é outra instantâneo da ponta do iceberg. Você tem a segunda referência que eu conheço, né? Que é... tem uma outra, vamos a isso, mas você tem aí a referência do Fontenelle, e que para o Fontenelle é também a Pombagira. Tanto que ele sincretiza a Pombagira com um espírito do Grimório Vero, né? Pombagira com a Clepote. Uma passagem que você pega quase todos os autores da década de 70, Molina, Dalva, etc., todos eles copiam Fontenelle, todos sem dar a origem, né? E vão mais ou menos nessa linha, embora na década de 70 você já tenha a Pombagira como uma categoria, né? Sim. Em 1938 você tem uma menção também, que você encontra na antropóloga Ruth Landes. Ela fala de um lugar no Rio de Janeiro em que estava se oferecendo trabalhos com Exu e Pombagira, né? Então, não existe até esse momento, ninguém fala Pombagira Rosa Caveira, Pombagira Maria Padilha, Pombagira Rainha das Encruzilhadas. Não existe nada, né? Até a década de 50 não existe nada. Você tem um período aí que você não tem muito material para pesquisar, entre as décadas de 50 e 70, então é uma coisa que ainda está nebulosa na minha pesquisa. Mas quando você chega na década de 70, Pombagira é uma categoria, né?
O Molina publica o livro Saravá Pombagira, onde ele lista várias pombagiras que, segundo ele, eram as mais conhecidas na época. Maria Padilha não está nessa lista, né? Mas ele depois lança um livrinho só para Maria Padilha. Então você sabe que Maria Padilha, ali na década de 70, ela já tinha uma né? Ela adquiriu já uma importância. Mas como que esse nome chegou aí já tem essas duas vertentes, essas duas possíveis fontes, né? A tradição oral, né, que preservou o nome dela, ou o livro de São Cipriano, que veio da tradição oral, né, e também preservou o nome dela, mas a gente não tem o ponto exato. Quem foi a primeira pessoa na Umbanda ou na Quimbanda que trabalhou com a entidade Maria Padilha? Não se sabe. Desse registro não existe, eu acho que não existe, né? Pelo menos no momento não existe. E nos autores da década de 70, você ainda vai perceber a permanência dessas ideias, né, juntas. Você tem um autor que é muito, muito importante para você estudar, ele é menos conhecido, é o João Ribeiro, que publicou um livro chamado Pombagira Mirongueira. Esse livro Pombagira Mirongueira é muito interessante porque ali você encontra as duas vertentes. Tem um capítulo em que a Pombagira e o Exu são descritos como entidades, ele conta toda uma história de como o mundo foi criado com a ajuda do Pombagira e Exu, mas em outro capítulo ele já copia o Fontinelli, está falando da Pombagira como espírito clepote e tal. Então você vê que tem as ideias, elas vão indo paralelamente, né? O da Alva também é muito importante nessa transição, porque o da Alva ele fala da Pombagira, ele usa o material do Fontinelli, mas o da Alva já fala também do quê? Ele fala dos espíritos das mulheres que se apresentam como Pombagira. E aí entra aquela história que você mencionou, a mulher dos 7 Exus e não sei o que lá. O da Alva tem até uma historinha que aconteceu lá no terreiro de Umbanda dele, do sujeito que apareceu lá, porque eu vou resumir um pouco a história, mas ele tinha uma noiva, pegou a noiva traindo ele com outro, terminou o noivado, a mulher caiu na decadência, caiu na prostituição, morreu, e ao morrer se entregou a 7 Exus, virou Pombagira e foi lá azucrinar a vida do noivo, até que o noivo foi lá parar no centro de Umbanda da Alva, e eles resolveram o problema dele de uma maneira que o da Alva não explica, mas a história é mais ou menos essa. Mas o da Alva, então, você encontra as duas coisas. O da Alva, ele vai falar da Pombagira, vai puxar a associação do Fontinelli, mas ele, ao mesmo tempo, fala das Pombagiras, né? Então, você encontra as duas coisas, né, correndo paralelamente. E essa justaposição dessas ideias, a Pombagira vista mais como uma entidade, né, que você tem lá mais na origem. A Pombagira, nessa visão demonológica do Fontinelli, e a Pombagira como alma, né, de mulheres mortas, elas permanecem difusas no ambiente umbandista. A gente sabe bem disso graças a um livro também que é muito importante nessa pesquisa, o Exu, Poder e Perigo, da Liana Trindade. A Liana, ela entrevistou 50 praticantes de Umbanda ali no começo da década de 80, né? Perguntou para eles o que eles achavam de Exu, o que achavam que era Pombagira, e você vê nas 50 respostas, você encontra todas essas vertentes, todas misturadas. Tem gente que fala da Pombagira, do Exu como um orixá, uma divindade, tem gente que puxa para o lado demonológico, tem gente que fala né, dessa puxada mais kardecista, são almas de pessoas que morreram, você encontra, está tudo misturado ali. Então, essa confusão que você encontra nos autores de Umbanda da década de 70, ela, na verdade, reflete o ambiente da Umbanda do período, porque as pessoas naquele período, elas têm essas ideias todas, uma hora elas dizem uma coisa, uma hora elas dizem outra, né? Não existe aquele pensamento, vamos organizar, vamos definir o que é, o que não é, até aquele momento ali. Mas então é um processo. E nesse processo, a Maria Padilha, em algum momento, entrou com uma das como é que se diz? Uma das pombagiras, e você vê que logo no começo ela já é uma pombagira das mais importantes, tanto é que o Molina dedicou um livro só para ela, entendeu?
Ela realmente. Até porque na década de 70 tem aquela questão da liberdade sexual, o pessoal do liberalismo sexual, e a Pombogira vindo mostrando que a mulher podia ter o desejo sexual, né? Se individualizando. O próprio Mata e Silva, os livros dele são dessa época, né? De entre 50 e 80, mais ou menos. Ele também categoriza como a Pombogira, né? Ele não coloca como um espírito que é dividido, como Maria Padilha, Maria Navalha, Maria Mulambo, Maria Farrapo. Ele fala assim, não, é uma entidade, a Pambugila, né? Do Quimbundo lá. Não, mas é incrível. Porque a gente não tem esse preciosismo de buscar as fontes históricas. A gente simplesmente acredita no que é passado no terreiro, de boca a ouvido, e esquece que existe todo um contexto histórico para você analisar, que dá para você buscar isso, né? Grita Laruê, povo de Exu que eu quero ver. Quem tem fé sempre tem caminho. Quem tem fé sempre tem caminho. Quem tem fé sempre tem caminho. Humberto, você citou o Fontenelle, né? O Fontenelle é um cara que é muito polêmico. Muito polêmico. Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? E aí a gente entra já nessa pauta que tem essa ligação. Vocês têm um trabalho você especificamente tem um trabalho com a Goécia, trabalho com os grimórios antigos, né? Com essa parte de magia de grimórios. E a gente vê que o Fontenelle, ele acaba associando muito, né, os daimons, os nomes de demônios, às figuras de Exus e Pombagiras. Existe realmente essa associação? Existe uma coesão para essa associação? Uma estrutura lógica para ele ter feito isso? Ou simplesmente foi porque ele quis? Começando da minha experiência pessoal, né, os espíritos Grimório Vero, né, eu tenho trabalho, contato, para mim, eles são bem diferentes dos Exus. O que eu não sei é se o Fontenelle inventou isso ou se ele simplesmente registrou ali uma coisa que já estava acontecendo, pelo menos no lugar onde ele frequentava, né? Porque você tem migalhas da biografia do Fontenelle espalhado nos 3 livros dele, porque ele morreu muito novo, né? Ele publicou esses 3 livros, ele tinha 30 e poucos anos, na segunda edição do último livro já estão dizendo, já tem o obituário dele, já faleceu e tal. A gente não tem muita informação, mas tem ali umas migalhas biográficas dele espalhadas ali. Então, é importante notar que o Fontenelle, você percebe, é uma pessoa assim, né, com um traço de personalidade assim, meio arrogante, né, meio, né, vaidoso, exibicionista, e ele em nenhum momento diz que ele criou esse sincretismo. Então, primeiro a gente tem essa dúvida, ele criou ou ele simplesmente registrou o que já estava acontecendo? Isso, infelizmente, vai ficar perdido provavelmente vai ficar perdido na história. Mas o Fontenelle, ele pisa no freio e dá uma ré nesse processo que vinha acontecendo da visão dessas entidades já numa puxada mais kardecista, né? Essas entidades são espíritos, né? Você vai lá no começo da Umbanda, né? No começo da Umbanda, sumiram com o Exu e Pombagira no começo. No começo da Umbanda, naquela história do velho, você tem ali o caboclo, você tem o preto velho, depois você tem o orixá malê, mas cadê? Não tem. Você só vai ver lá na frente que eles vão começar a abrir, dizer que tem também, parará, papá, mas essas entidades estão sendo vistas como espíritos de pessoas que viveram, né, na Terra, né? O caboclo lá, os 7 encruzilhadas do coisa, ele se apresenta como caboclo, mas diz que na outra vida ele foi um padre e coisa e tal. Ou seja, são espíritos de pessoas. O Fontenelle pisou no freio e deu ré. Puxou tudo para o lado da demonologia, inventou com toda uma história da origem dos Exus baseados na queda dos demônios e botadão, entendeu? Então, ele é polêmico e muita gente odeia ele justamente porque eles acham que foi um desserviço que o Fontenelle fez ao pegar essa demonologia toda e colocar ali, né? Mas a influência do Fontenelle ela é inegável, né?
Tem muita gente que segue o que está ali no Fontenelle sem nem saber. Eu já tive em lugares, né? A parte de Exu, Pombagira, tinha lá a Trindade, Lúcifer, Tarote, papapá, nomes das coisas, mas as pessoas não faziam a menor ideia que era Fontenelle, nunca tinham lido Fontenelle. Então você vê que isso, a influência dele é extensa, né? Você ame ou você odeia o Fontenelle, né, ele é inescapável nesse tipo de estudo. Vem se depurando uma visão que reúne, na verdade, as duas coisas. Você tem, em muitos lugares, você tem as pessoas que aceitam, né, essa parte demonológica, mas, ao mesmo tempo, aceitam, também tem a parte dos espíritos como sendo espíritos de pessoas que existiram, pessoas reais, que morreram, viraram pombagiras, viraram Exus. Você tem as duas coisas. E isso é muito interessante porque isso resgata o pensamento original, tanto da bruxaria europeia quanto o pensamento africano, onde você tinha essa associação de espíritos que eram não humanos, né? Espíritos que tinham outra origem, não são espíritos de pessoas, junto com espíritos de ancestrais, ou no caso, a Maria Padilha exemplifica bem isso, porque no feitiço aparece o Lúcifer, que é entendido como Lúcifer, o anjo que caiu, ou seja, não é um ser humano que morreu, mas a Maria Padilha é entendida como uma pessoa, uma bruxa que realmente existiu. Então, você tinha essa combinação de espíritos que não são humanos, com espíritos de pessoas que faleceram, tanto na base europeia quanto na base africana, né? Você também tem essas duas categorias de espíritos, vamos dizer assim, nas duas origens, né? E eu acho muito interessante, porque hoje, quando as pessoas estão fazendo, em muitos lugares, juntam as duas coisas, as pessoas acham que Lúcifer é um espírito não humano e tal, seja lá como eles veem ele, mas ao mesmo tempo tem a Maria Padilha e outras entidades que têm a história delas, que foram pessoas que viveram, e isso, de certa forma, tá trazendo de volta as bases, né, mais antigas desse pensamento. É muito legal ver essa questão, porque a gente não se abre a pensar. Né? Eu falo assim, um bandista diz que adora estudar, o bandista principalmente. Mas na hora que você fala assim, então vamos estudar fora da Umbanda, ninguém quer. E todo mundo foge, né? Eu tava lendo o prefácio aqui, na verdade não é o prefácio. Oi? O kardecismo é assim também. Isso vem da influência kardecista lá na origem, entendeu? Eu tenho uma visão totalmente diferente. Quando eu começo a estudar sobre uma coisa, eu já vou procurar texto antropológico, texto sociológico, sabe? Presença histórica, cultural, antes de entrar num livro de religião. Eu falo assim, o livro de religião é escrito por religiosos, então ele já tem um lado mais enviesado. Eu preciso de uma visão mais isenta. Daí depois eu pego tudo isso, misturo num caldeirão só e eu tiro a minha opinião sobre aquilo. Né? Então, eu acho que é um exercício que todos deviam fazer quando você se diz religioso. Mas ainda hoje tem pessoas, e em várias linhas, não somente nas religiões afro-brasileiras, assim, ou seja, em vários tipos de linhas espirituais, ou religiões, ou caminhos, como a gente quer chamar, né? O fato de que dizem que o antropólogo, o historiador, ele não tem direito a estar falando sobre eles, estar escrevendo, pesquisando sobre eles, né? E é uma coisa, por exemplo, dentro do budismo, é uma questão, sobretudo quando eles falam dessa questão de apropriação, né? Sim. Que é uma questão tão controversa, mas parece que uma vez que a pessoa entrou ali, ela tem que acreditar e rendir homenagem ao lama que está ali falando, e ele não pode ir e ver o que aconteceu antes, o que foram as culturas anteriores, o que o antropólogo, o que o historiador, o filósofo falaram. Então, isso é uma questão que parece que parece que a religiosidade, o fé, ela não pode, ela é completamente oposta, totalmente oposta de pesquisa, de indagação, né?
Exatamente. E por isso que é tão importante ter textos assim sendo trazidos para o português. A gente encontra, né, alguns textos escritos, que nem o de vocês mesmos, que estavam escritos em inglês. Temos outros textos escritos em inglês e em espanhol. Tem livros do Baba Oswaldo Mombotá lá, que você encontra em espanhol e em inglês. Mas é aquilo, tá no Uruguai, aqui do lado da gente. A gente não tem acesso, né? O pessoal mesmo do Batuque e da Quimbanda do Rio Grande do Sul não tem quase nada que vem deles de lá. Então, ter textos em português, eu acho que é importantíssimo para trazer para esse cenário que a gente tem agora um pouco mais de aprofundamento, porque não dá para se basear, e ainda textos formados assim, né? Com estudo, com bases, com pesquisa, e não só com a experiência que a gente tem com as entidades. A gente tem a nossa experiência. Daí a gente tem que fazer uma confrontação. Mas as pessoas têm medo de se deparar com um estudo e falar assim, mas o que eu sinto, o que a entidade manifesta para mim não é nada disso, então eu estou mentindo. Então tem um pouquinho da vaidade, do orgulho e etc e tal, e não que entender que é um processo de desconstrução, né? Então é muito importante termos textos em português assim. Ladoê Pombogira, Saravá Dona 7. Então, e outra coisa assim, que eu queria ver assim, com vocês, eu tô lendo aqui o índice, né, do projeto. Então tem lá o prefácio, tem a introdução, daí vocês falam sobre Rainha das Sete Encruzilhadas, Rainha das Magias, as Bruxas de Évora, Ancestrais Africanos, Quimbanda, Pombagira, Livros de Quimbanda, Rainha das Sete Encruzilhadas, o Trabalho de Feitiçaria, aí tem alguns apêndices, Maria Padilha, Rainha do Inferno, a Rainha Feiticeira, Pombogira, Feitiçaria de Maria Padilha, Invocação de Maria Padilha, Maria Padilha e Maria Padilha, um resumo, a Dançarina do Céu. Me chamou muita atenção o tópico As Bruxas de Évora, porque temos a Bruxa de Évora, que é uma pombogira que se manifesta nas umbandas e quimbandas antigas, que sumiu. Só porque a estátua dela, né, a imagem dela é de uma senhora de idade, né, o pessoal falou, não quero, eu quero uma mulher linda aqui no meu altar, não quero essa moça, não. Quero ser como essa ali, e as mulheres também falam, quero ser como essas outras ali, que estão ali, eu não vou querer ser como aquela. Sim, eu cheguei... Tem uma imagem dela aí em casa, que a gente comprou com um amigo nosso, mas está até hoje aí em casa aí. As pessoas não querem. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, imagina, eu vou colocar uma mulher que tá com o peito caído para fora. Eu falei, gente, se fosse a pombogira vermelha sem roupa, você punha. Né? Então, qual que é a diferença? Entender a entidade. Mas, assim, a Bruxa de Évora, né, a gente tem livros publicados antigos sobre a Bruxa de Évora, e Évora é um local, em Portugal, se eu não me engano, mas é um local cercado de feitiçaria, né? E a gente esquece isso. O que vocês podem falar um pouquinho? Só não entrega o livro, porque a galera tem que apoiar lá para sair o livro, mas o que vocês podem falar um pouquinho sobre essa região e o pessoal entender que a magia, a feitiçaria vem também lá da Europa, das raízes populares? Não, olha só, dá pra gente falar tranquilo, porque tem muita coisa lá que a gente não vai conseguir cobrir. Deixa eu só avisar que eu tô com 6% só de bateria aqui. Se apagar no meio, foi a bateria. Mas olha só, são duas coisas, né? Primeiro você tem... As duas coisas são bastante interessantes. Primeiro você tem a figura da Bruxa de Évora, que ela, mais uma vez, é influência do livro São Cipriano, porque a história vem no livro São Cipriano. Só que essa história ela não é originária do livro São Cipriano. A pessoa que montou esse livro São Cipriano, essa edição portuguesa, ela tirou isso de um livro, acho, do século XVII, que tem uma série de lendas sobre Évora. Inclusive, ela fez uma edição, ela juntou uma parte de uma outra história com a história da Bruxa de Évora e coisa tal, colocou no livro São Cipriano. Ou seja, na sua origem, é uma literatura, é um personagem de literatura lá do século XVII, que chegou até a gente porque botaram a história dela no livro de São Cipriano, e o livro de São Cipriano, como eu falei, tem essa importância, essa influência toda, né? Agora, paralelo a isso, você tinha Évora, né? Até depois vocês podem dar uma olhada no Espelho de Circe, porque eu tenho 2 textos falando sobre isso lá, né? Inclusive um deles é um pedaço do livro que eu peguei e coloquei lá na época. Você tinha em Évora, o que a Inquisição levantou em Évora, é que havia toda uma rede, um intercâmbio
de bruxas naquela região, em que uma ensinou para outra, uma indicava a outra, dependendo do problema. Esse problema não se resolver, vai falar com fulana, né? Então, a Inquisição, ela desvelou essa rede subterrânea, né? Das bruxas de Évora e da região ao redor ali, né? Então, tanto no livro quanto nesse texto que tem aí no Espelho de Circe, eu dou mais detalhes, dou os nomes das bruxas, o que elas faziam, porque isso tudo vem, né, da etnografia, tirada da Inquisição e tal. E algumas dessas bruxas de Évora, né, foram exiladas no Brasil, né? Então, são elas que são essas bruxas exiladas, e aí a coisa toda dá volta e volta ao começo, são essas bruxas exiladas que trazem a Maria Padilha nos feitiços para cá. Então, são as duas coisas, bastante interessante. É aquela passagem que eu sempre menciono, né? A questão do mito, a passagem do mito para a magia, da magia para o mito, porque primeiro você tem, no caso da Maria Padilha, por exemplo, você tem a figura histórica, em cima disso se cria um mito, e por causa do mito as pessoas começam a usar ela na magia, em feitiços reais, né? A Bruxa de Évora é a mesma coisa, ela é uma criação literária que botaram num livro, porque botaram no livro de Cipriano, começaram a achar que ela realmente existia, e desse mito ela passou para magia. As pessoas agora têm uma pombagira, você tem imagens, né? Pode não estar muito popular agora, mas se você entrar, você vai ver que a imagem está sendo comercializada. Então deve ter gente que trabalha. Eu já perguntei para algumas pessoas, perguntei para o Popini, pessoas que me disseram que não, já trabalhamos com essa pombagira também e tal. Ou seja, ela passou do mito para a magia. De uma criação literária, ela se tornou uma entidade mesmo de Quimbanda. A Maria Padilha, de personagem histórico, vira uma coisa mítica, e daí entra para a magia, entendeu? Essa passagem do mito para a magia, ela é muito rica, é muito interessante, né? É muito demais. Gente, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas e horas. Eu tinha muitas coisas aqui que eu adoraria. A gente marca uma parte 2 depois. Eu vou gravar, guardar mais bateria também, para não ficar aqui. Com certeza, porque foi incrível. Humberto, Verônica, fica aqui nossos agradecimentos a vocês. Podem agora citar aí o trabalho que vocês estão desenvolvendo, onde que o pessoal encontra vocês, o jabazinho de vocês. Fiquem à vontade. Bom, fala Humberto primeiro para que não acabe a bateria dele. Olha só, aqui em português, a maior parte das coisas que a gente tem publicado mesmo ali no Clube dos Autores. A Verônica tem um livro dela de Reikia, que é uma pesquisa. Não é porque é minha esposa, não, para puxar o jabá dela, mas não tem publicado em português, em inglês também tem pouca coisa. Na parte de Reiki, principalmente de pesquisa histórica, no nível desse livro da Verônica, né? E ela faz essa transposição, né, do Reiki relacionado tanto com as suas origens, né, mais mágicas, que as pessoas muitas vezes não conhecem, quanto as suas possibilidades hoje, né, de prática mágica envolvendo o Reiki. Isso está lá no Clube dos Autores. A maior parte dos livros que eu tenho publicado lá fora, que eu fiz a versão em português também, estão no Clube dos Autores. Tirando o Clube dos Autores, eu tenho um livro de Cabala pela Parsifal e é isso. Aí um livro de magia enoquiana, que tem ainda algumas cópias, mas está lá com a minha filha, tem que ver com ela. Fantástico. Já falei do teu livro. Fala do teu livro de Curucula que saiu agora também. Bom, eu aqui no Brasil, em português, o único que eu tenho publicado é esse livro de Reikia, que também fala de Reiki, fala de sigilos, fala bastante de sistemas energéticos e do uso de como você entende os sistemas energéticos do corpo, de uma versão mais... Não tão, eu tento fazer, meu enfoque é sempre histórico, porque para mim o histórico filosófico está junto com a minha prática, não estão separados, então um sustenta o outro. Para mim são dois pilares
muito importantes, né? Então, na parte de Reiki, um livro que realmente, se a pessoa está esperando que eu fale de Reiki como um sistema miraculoso para liberar o estresse, acho que esse não é o livro para ela, porque é um livro que está ligado mais à conexão que tem Reiki com a ancestralidade, a conexão que tem Reiki com uma versão cosmológica do mundo predominante, né, no caso do Mikao Usui, e também a relação que tem Reiki com outros sistemas, como, por exemplo, o uso de sigilos, né? E isso é o único, eu não tenho nenhum livro publicado por nenhuma editora aqui no Brasil, né? Os meus trabalhos estão geralmente publicados em inglês. Por exemplo, eu tenho por Anathema Publishing, que é um livro sobre Kurukula. Kurukula é uma divindade tribal que se origina na Índia, mas que ela forma parte do panteão budista. Então, eu desenvolvi um trabalho, eu sou muito devota dela, foi crescendo um trabalho para mim em relação com ela, e em um momento eu decidi oferecer um devocional e eu ofereci esse livro. Esse livro é uma pesquisa histórica que é para a pessoa saber quem é Kurukula, o que é Tantra, por que é um caminho tântrico, o que se entende de uma prática tântrica, etc. E os simbolismos de Kurukula, porque o arco, porque a flecha, porque as caveiras, isso tudo. E a segunda parte já é toda a parte devocional, que foi escrita inteiramente por mim, que tem invocações, tem trabalhos para consagrações, tem preces que podem ser feitas em diferentes momentos do dia ou para diferentes questões. E esse está publicado por Anathema, como já falei, está em 2 versões por enquanto. E depois eu tenho outro livro que saiu como parte do projeto do Dark Feminine Project. O meu é o terceiro livro, que em certo momento beneficia Publishing na Inglaterra. A Daiane, que é uma amiga querida nossa, ela me convidou para esse projeto, se eu queria participar. No momento eu estava com pouco tempo, mas eu senti que Maria Padilha tinha que estar ali, e eu sempre estou buscando uma excusa para estar fazendo alguma ofrenda a Maria Padilha. Então eu decidi contar essa história minha, de como é que eu conheci ela, como cheguei a ela pela primeira vez, o que aconteceu e como eu mais ou menos trabalho com ela, contando mais ou menos tudo que seja uma coisa segura, para que se a pessoa quiser fazer, não vai ter problema nenhum. E também tem a parte histórica sobre Maria Padilha, porque é meu estilo de trabalho, assim, e que se chama Maria Padilha, The Keyholder of Midnight, e o terceiro volume da Dark Feminine Project. Tem outros volumes também super interessantes, outros autores também nessa série. E, bom, por enquanto também estou trabalhando num livro bem profundo sobre Maria Padilha, um livro mais de corte histórico, antropológico, com análises de vários documentos históricos, que está bastante complicado isso, mas estamos indo. E uma análise bem assim, simbólico sobre esse aspecto feminino da energia chamado Pombagira, que vai ser toda uma parte simbólica, uma análise simbólica que vai estar nesse livro. É bem pretencioso esse livro, mas ainda não cheguei nem à metade ainda. Vamos torcer para se terminar. Agora já estou querendo ler já. Fantástico, gente. Muito obrigado, viu, pela presença aqui. A gente está gravando no domingo aqui. O Humberto está do outro lado do mundo. Tá tarde da noite lá. Agradecemos bastante vocês aí pela oportunidade. E, gente, vamos lá apoiar o projeto, tá? É catarse.me, rainhas com plural, né? Da Quimbanda com Q. Tudo junto. Eu vou deixar todos os links, o link do Clube de Autores, o link da Anathema para quem quiser comprar lá de fora. Vou deixar todos os links lá no post oficial para vocês, tá? Japonês, vamos nessa então? Vamos agradecer, Verônica, Humberto, obrigado aí por dispor do tempo de vocês. Humberto aí tá do outro lado do mundo, tá 4 horas avançada. Agradecer esse espaço aí na agenda.
para esclarecer bastante aí, foi bem enriquecedor. Aí eu vou comprar meu livro também. Vai lá. Ô, Verônica, eu só tenho que te agradecer, viu? Porque eu tenho, assim, um carinho imenso pela Maria Padilha. Imenso. Sempre tive. E ver esse livro que vai acontecer Pra mim também é uma forma de oferendar ela. De fazer parte, pelo menos transmitindo esse programa aqui pra galera. Muito obrigado. É curioso, quando eu falei um pouco, minha primeira participação numa palestra internacional foi sobre Maria Padilha, que foi na Magical Women Conference em Londres, 2 anos atrás. Mas, assim, as pessoas às vezes me perguntam o que é Maria Padilha para você. Para mim é muito difícil, porque eu posso chegar até me arrepiar, eu posso chegar a chorar quando falo dela. Para mim, não sei explicar o que ela... Para mim, ela é minha guia, ela é tudo, ela é um todo para mim. Então, eu constantemente gosto de oferecer dela e, sobretudo, apresentar ela para outras pessoas, porque eu sei que ela é um espírito maravilhosamente benéfico, que somente pode trazer benefícios e crescimento para a vida das pessoas. Maravilhoso, maravilhoso. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, de novo, catarse.me/Rainhas da Quimbanda. O link tá no post. Muito obrigado, a gente vai encerrando aqui e axé. Saravá, Você acabou de ouvir Papo na Encruza. Acesse www.paponaencruza.com. Aqui é Douglas Rainha. Vamos lá de novo, começando. Começou! Aqui é Douglas Rainha. Rosa vermelha sagrada. Rosa vermelha é a Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas. Já errei tudo, pera de novo. Pessoal, o Douglas como cantor, vou falar, viu? Ó, tá ruim. Tudo bem, pessoal? Mais um programinha aí se iniciando. E conosco, hoje temos a Verônica Rivas e Humberto Maggi para falar sobre as rainhas da Quimbanda. Ah, mas aí você que tinha que falar, né? Vai de novo, então.
Fala, galera, não pulem este recadinho. Estamos aqui para trazer informações incríveis para vocês. Esse episódio, infelizmente, teve que ser gravado devido à agenda dos nossos convidados, porque, lógico, ao vivo é mais legal, mas não ficou legal essa entrada, né? Não, faz de novo. Precisamos muito de vocês. Gente, precisamos capitalizar o nosso podcast antes que ele seja atracado a... Que rádio, quando você quer tossir, mano. Vai lá.